Jesus divino amigo, aqui venho agradecer por sua vinda à terra, seu amor e seu saber, por seus exemplos vivos, evangelho imortal, por ensinar como crescer e a vencer com o bem e o mal. Ó Jesus, meu Senhor, meu amigo sem igual. Setembro de 2015, na grandiosidade. Vamos dar início à nossa reunião, lendo aqui o item 1 do capítulo 6, o Cristo Consolador, que está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. A proposta de Jesus neste instante, em que foi registrado por Mateus, diz de um Jesus um pouco diferente daquilo que, quando temos necessidade, procuramos e não encontramos. Porque Jesus, ele está na nossa vida sob diversas feições. Uma delas, a mais visível, pelo menos esta é a proposta, é a que as religiões ditas cristãs se propõem, se oferecem para se colocarem como esta resposta que ele nos oferece. A dificuldade, entretanto, é nós encontrarmos este repouso de alívio e que seja brando e suave, e que não nos faça aumentar o peso do que nós já temos. Falamos quase que habitualmente de que é muito estranho nós dizermos que buscamos uma proposta que nos ajude, e muitas vezes encontramos críticas, condenações, maus julgamentos, impaciência para conosco e dificuldades de uma maneira bem geral. No Espiritismo isso pesa com mais gravidade ainda, porque, de acordo com o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo veio assumindo a proposta de ser o Consolador prometido, que é aquele Consolador prometido quando Jesus disse que estava indo, mas que enviaria um Consolador, que tudo o que ele não pôde resolver, a partir de então seria resolvido. E como nós vamos resolver se a nós nos falta a postura de quem de fato se propõe a ser consolador? Recentemente, uma pessoa me disse o seguinte: eu não participei do seu estudo porque eu estava cuidando da evangelização infantil, que é a parte mais importante da doutrina espírita. E eu disse: eu gostaria de discordar de você. Se você me dissesse que a evangelização infantil é uma parte muito importante, estamos de pleno acordo. Mas a mais importante, primeiro, eu não concordo porque eu não sei de fato qual é a mais importante. E segundo, porque dentro da proposta espírita não há diretamente este vínculo da maneira que você está colocando. E a pessoa estava colocando isso num caráter de formalidade. E ele então disse que discordava de mim, que era a parte mais importante, porque é na infância que a gente ensina o Evangelho. E eu fiz algumas perguntas que ele ficou embaraçado. A primeira delas foi: e se alguém não entendeu o Evangelho até chegar na idade adulta, o que você vai fazer? Vai tratá-la como criança ou você vai ter que ter um Evangelho para elucidá-la? Não, mas isso é um outro fato. Eu digo: não, não é um outro fato, é o mesmo fato. Vamos para uma segunda questão. Se evangelizar a infância é o primeiro e mais importante ato que nós temos, qual é o tipo de evangelho que você está passando para a infância?
Você não pode falar de problemas complexos. Não, mas a gente dá o primeiro passo e a primeira formação. Sim, mas se você vai dar o primeiro passo e a primeira formação, não importa em que idade a pessoa esteja, ela vai precisar desse primeiro momento. Por que você acha que a evangelização para você, última pergunta que eu lhe fiz, é a mais importante de todas? Porque é a que eu gosto mais. Então tá bom. Então você está falando de preferência pessoal. Mas então quer dizer que você é contra? Foi a hora dele agora me interrogar. Você é contra a evangelização infantil? Eu digo de forma alguma. Eu acho de grande importância, como eu lhe disse. Agora eu não sei colocá-la como sendo a parte mais importante. Porque se eu for seguir Jesus, quando ele começou, a primeira proposta dele foi dizer: curai. Se eu for seguir a orientação dele, então a cura está em primeiro lugar. Não, mas ele teve um outro momento que diz: deixai que venham a mim as criancinhas. Pois é, ele quer que as crianças venham. Parece que não era necessariamente ele quem estava fazendo a evangelização para as crianças. Ele estava fazendo a evangelização para a humanidade. Se você começa a separar movimentos em cima de nichos, em cima de grupos, você inevitavelmente vai deixar um grupo subatendido, ou em termos de preferência você pode tomar pontos que inevitavelmente vai levá-lo a esquecimentos. E aí eu concluí com ele: e você é um representante de um movimento, você não é uma pessoa. Você está dando uma opinião pessoal quando você está dirigindo um movimento. Ele seria correspondentemente a um papel, o papel dele é um papel correspondente ao que seria o papel de uma federação num estado. Então alguém que dirige várias casas espíritas e que já estabelece determinações. Eu gostaria agora de ser um pouco desagradável com você. Você está tolhendo outras ações. Mas por quê? Só porque eu digo que a evangelização infantil é a parte mais importante? Eu disse não. Porque depois que você assumiu, eu estive aqui nos 2 últimos anos, e as pessoas nesses 2 últimos anos, que foi o período que você assumiu a sua função, sem nenhuma intimidade comigo, vieram dizer que você está politizando e está evitando que o movimento ande. Ele disse: mas eu não escuto isso. Eu digo: talvez porque você só esteja escutando um único núcleo que você entenda. Por que eu estou falando isto? Porque muitas vezes a gente até pensa que está fazendo como Jesus propôs, o papel de consolador. Mas o papel de consolador, ele necessariamente terá que envolver a tudo e a todos. Se nós aqui no Leão, já que temos o trabalho da quarta-feira, sairmos por aí dizendo que o trabalho de magnetismo é o trabalho mais importante dentro do espiritismo, estaremos totalmente equivocados também. Este trabalho não é mais importante, como aquele outro também não é o mais importante. O importante é nós fazermos com que o todo interaja. E nessa interação todos se completem ou complementem o que falta. Quando nós pensamos em Jesus fazendo essa proposta para nós: vinde a mim que eu vos aliviarei, ele aí está dizendo 2 verdades. Primeiro, se você me segue, promova isso para os outros. E segundo, não se proponha necessariamente a tirar o fardo alheio, mas alivio. E nós vamos aliviar como? De infinitas maneiras. Nós podemos aliviar a partir de um cumprimento alegre na manhã, ou no final de um dia com alguém, ou quando nos encontramos com alguém. Podemos estender isso a dar um abraço, dar um aperto de mão, a ter uma atitude de respeito com qualquer pessoa. E podemos ir ampliando: socorrer, apoiar, orientar, dizer não. Tem muita gente que tem dificuldade de dizer não, e só diz não quando está com raiva. Não, aborrecido, e é incapaz de dizer não, eu acho que essa não é a melhor opção. E qual é a melhor opção? Eu sugiro esta outra. Quantas vezes nós podemos ajudar as pessoas simplesmente no nosso agir, no nosso expor, no nosso colocar para o outro aquilo que é necessário que seja colocado. Mas nós às vezes imaginamos que para isso nós precisamos necessariamente ter poder, ter fortuna, ter bens. E isto pode tanto ajudar quanto atrapalhar. O que necessariamente nós precisamos ter é domínio de nós mesmos. Dominar
os meus sentimentos, educar as minhas posturas, levar com bom critério qualquer das minhas decisões para onde quer que seja. Eu não devo ser intempestivo de tomar decisões no bolo de uma emoção muito forte. Quantas vezes nós nos precipitamos porque tomamos uma decisão no momento equivocado e erramos outra vez quando não retroagimos e refazemos aquilo que fizemos no dia equivocado. Quantas vezes nós valorizamos demais o eu para menosprezar o que aquilo pode afetar a vida dos outros e não só do outro. Tudo isso é maneira de nós sermos o Cristo Consolador. Mas no caráter bem mais especial e bem mais particular na doutrina espírita, temos o Consolador que sabe o que fala, porque procura entender, procura se colocar no lugar e daí extrair o melhor que pode ser colocado. Pode ser colocado na palavra, no exemplo, no olhar, na não crítica imprópria e não ter medo na hora que tiver que dizer alguma coisa mais segura, mais forte, dizer em favor do bem comum. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nos faz refletir sobre tudo isso. O mais importante não é o mais importante que nós acreditamos. O mais importante é nós nos revestirmos desse sentido de que eu posso ser o transmissor desse sentido de alívio. E não é um alívio simplesmente de deixar o outro sem nenhuma responsabilidade perante a vida. Esse é que é uma situação momentaneamente complicada, mas da qual nós não podemos fugir. Quantas vezes um pai diz não para uma criança? O não de um pai, de uma mãe, normalmente é doloroso. E eles jamais imaginam o quanto pode ser doloroso para o pai que está se pronunciando também pela forma negativa de educação. Negativa aqui no sentido de um não. Quantas vezes a gente tem que sofrer até mais para que o ensinamento valha. Nesta encarnação eu tive a oportunidade, além de ser pai de muitos filhos, eu tive a oportunidade de ser professor. E como professor eu vivia exatamente os mesmos dilemas. Porque o ato de dar aula para mim não era somente expor uma matéria e depois cobrar um resultado num exame de provas. Muito pelo contrário, o meu objetivo era de fazer com que o jovem entendesse. E pelo esforço dele ir à sala de aula, ele já tinha uma recompensa natural, não seria reprovado por faltas. E uma outra recompensa, porque eu sempre colocava uma questão que era praticamente absurdo alguém não conseguir responder, porque eu não queria que ninguém levasse zero, porque eu acredito que todo mundo, mesmo que não tenha aprendido, ainda teve o esforço e portanto merece ter algum tipo de graduação. Mas quando eu tinha que dar uma nota muito baixa e quando o aluno depois de 2 semestres não conseguia atingir a média, eu me propunha a dar aula particular sem cobrar absolutamente nada, porque o meu intuito não era o de reprovar e sim de fazer com que ele aprendesse. E se era fazer com que o aluno aprendesse, eu tinha duas remunerações. A primeira, a remuneração que a escola me pagava, mas tinha uma segunda que não inseria aí no contexto dinheiro. Era ele aprender. Eu ficava feliz por perceber que um aluno tinha aprendido, porque era afinal de contas aquilo que eu estava querendo. Eu não estava querendo nem dar nota a mais, nem dar nota a menos, nem aprovar, nem reprovar, apenas como ato mecânico. A mim me interessa que o aluno aprenda. Da mesma maneira os meus filhos, não me interessa saber se os meus filhos, eles se deram bem e agora ganham muito dinheiro, estejam bem, ou eles se deram mal e pelo contrário passam algumas privações. Isto é segundo plano. O primeiro plano é você uma criatura de bem. Você está de bem consigo mesmo em primeira instância? Como é que está você com a sua consciência? Como é que você vive olhando de dentro para você e dizer, quem é essa pessoa que sou eu? Se você está de bem, vá em frente. Se você não está de bem, está na hora de mudar o roteiro. Acredito que todos estejam sabendo que hoje à noite, a partir das 19 horas, nós teremos aqui o lançamento do livro, o lançamento oficial do livro que homenageia a Dona Dagmar. Dagmar, a Prática do Amar, é o nome do livro que foi escrito por mim, por Beta, quase todos aqui conhecem, e pela Glácia Marilac, uma jornalista muito conhecida aqui em Natal.
E nesse livro de Dona Dagmar tem muitos depoimentos de várias pessoas, vários dos depoentes estão inclusive aqui presentes agora, e tem algumas reflexões extremamente valiosas. Uma delas eu tive a oportunidade de anotar, em que ela um dia chegou para mim dizendo naquele tom característico, ela nunca dizia meu filho, ela falava sempre meu filho, e depois disso vinha uma lição. E ela um dia chegou para mim, ela disse: meu filho, estude porque estudando você aprende, mas se você não estudar, você aprende também. Então ela não omitia a verdade, mas ela acrescentava uma observação preciosa: mas há uma diferença entre aprender estudando e aprender sem estudar. Então estude. Eu, durante um tempo, ela me disse isso, eu era muito jovem, era quase que um menino, aquilo ficou, mas por que minha mãe diz isso? Lógico, que se eu estudar eu aprendo, mas se eu não estudar eu aprendo também, então para que eu preciso estudar? Então, respondendo a esses anseios, vem aprender estudando é mais barato para as próprias emoções. Ela não falou em Jesus, não falou em evangelho, não falou em espiritismo, não falou em filósofo, não falou em nada, mas ela disse uma verdade que é uma das expressões do Cristo Consolador. Ela me consolou por antecedência: estude porque dessa maneira é suave o meu fardo. Veja que é exatamente o que Jesus propôs na leitura de hoje de manhã. Então, viver o evangelho, viver o papel de consolador, não é necessariamente a gente colocar uma toga ou uma bata ou qualquer tipo de vestes exteriores e sair por aí falando, querendo doutrinar o mundo. Cristo Consolador é aquele que se expressa nas palavras e nas posturas nossas do dia a dia. O Cristo Consolador, ele não fica enclausurado dentro de páginas de livros, nem fica escondido apenas por trás de tribunas. O Cristo Consolador é aquele que está em contato direto com aqueles que precisam ser consolados. Muitas vezes as pessoas perguntam: mas por que no Leão vocês insistem tanto no magnetismo? E a minha resposta tem sido muito simples: porque nós entendemos que assim seguimos Jesus. Mas Jesus fazia como? Jesus não tinha um centro espírita, naquela época não os havia. E Jesus não tem uma cabine para aplicar passes, naquela época não era necessário. Mas com um caso que eu tenho repetido muito ultimamente, Marcos capítulo 7 do Evangelho, Jesus retira um surdo que falava com dificuldades, ele retira aquele da multidão e vai atendê-lo em separado. E se Jesus necessitava em alguns casos atender em separado, nós podemos dizer que de alguma forma aqui no Leão é isso que nós fazemos. Muitos vão aos centros espíritas e apenas um passe de final de reunião é suficiente, mas outros com outras problemáticas muitas vezes pedem muito mais do que isso. Daí serem atendidos, serem tratados à parte. E nessas oportunidades, feito a proposta de Jesus em dois tons: no primeiro tom, alívio, e no segundo tom, ide e curai em meu nome. A proposta do Cristo Consolador, ela é muito mais grave, muito mais séria do que o que nós imaginamos no dia a dia. Só que tem um último detalhe a ser considerado. O Cristo Consolador, ele não foi transmitido para uma pessoa, para um grupo, para um núcleo. O Cristo Consolador, como tudo que está no Evangelho, foi distribuído para que todos nós, absolutamente todos, inclusive aqueles que nele não acreditam, sigamos, porque se eu devo aliviar o fardo alheio, é imperioso que eu alivie o meu próprio fardo. E para que eu alivie o meu próprio fardo, eu tenho que aceitar a proposta, não por uma imposição, mas por uma reflexão em cima de um ponto de inflexão, do qual nós não temos como fugir, porque ele bate na vida, na consciência, no coração de cada um de nós. Como eu dei uma notícia já pela metade, o lançamento oficial do livro Dona Dagmar vai ser hoje à noite aqui às 19 horas. Talvez algumas pessoas já tenham até visto, porque desde sábado passado que a gente está
participando de vários programas, rádio, televisão, em vários horários, e temos insistido muito, e tudo indica que teremos uma participação bem interessante aqui hoje à noite. E ao contrário do que foi no pré-lançamento, em que houve apenas rápidas abordagens acerca do livro, na noite de hoje nós eu particularmente farei uma abordagem sobre a vivência do amor no dia a dia. Então o enfoque é diretamente e objetivo em cima do amor, e para isso iremos usar alguns dos exemplos do próprio livro. É uma reflexão interessante porque não deixa de ser uma complementação de tudo isso que nós estamos falando aqui agora pela manhã. Porque o amor é de fato o grande sentimento que nos possibilita não só estarmos na posição de consoladores, mas vivermos com gratidão o sentido de consolados que somos todos nós, pelo amor que nos envolve a todos. Vamos fazer agora um pequeno relaxamento, procurando cada um sentir toda a paz e toda a harmonia do ambiente. Quando contamos com as vibrações e as energias não apenas do mundo espiritual, mas também dos nossos companheiros magnetizadores, que antes mesmo de iniciarem os passes propriamente ditos, eles nos favorecem, doando-nos suas energias para compor este manancial, esta fonte imensa de fluidos, de bênçãos, que estão e estarão à nossa disposição. Para isto, o ideal é que neste momento nós pensemos em qualquer coisa de boa e de agradável, de suave para a vida, que asserene nossos ânimos e nos fortaleça os bons sentimentos. Procuremos viver o estado de consoladores consolados. Procuremos perceber a natureza que nos envolve e nos fortalece no bem. Procuremos trazer à memória os momentos mais felizes de nossas vidas, desta vida. Aquele momento de encontro com uma pessoa muito querida, os momentos em que o sorriso e a vibração alegre de uma criança nos encanta. Pensemos no prazer que temos em acordar e descobrirmos-nos ainda no corpo, e podendo dizer para nós mesmos: que bom, vou aproveitar mais um dia de farturas que o Senhor me oferece. Procuremos lembrar dos nossos sorrisos alegres, quem sabe de nossa infância, de nossa juventude, que estejamos tranquilos, porque mesmo não nos dando conta disso, a natureza nos propicia 24 horas por dia condições de vivermos alegremente e de nos posicionarmos a favor da vida. Sobre todos nós há uma verdadeira fonte de energias que, como numa feição de uma cascata, se derrama sobre cada um, levando-nos e trazendo-nos oportunidades de equilíbrio e harmonia. Esses jatos de energias, para que alcancem a intimidade de nossas almas, pedem apenas, como pediu Jesus, que tenhamos bom ânimo. Que tenhamos bom ânimo, que estejamos abertos para receber e absorver tudo isto, que estejamos intimamente em estado de prece, dizendo a Deus: muito obrigado, Senhor. Neste momento, os nossos magnetizadores encarnados consorciam suas energias, favorecendo-nos não só com a sutileza dos fluidos sutis do mundo espiritual, mas também esses fluidos anímicos
necessários à manutenção de nossa própria existência. Mas permaneçamos em gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo isto. Obrigado, Jesus, pelo teu Evangelho. E obrigado, amigos, pelas boas energias que nos possibilitas viver. Inspirando tranquilamente, abramos a nossa mente e o nosso coração para receber e perceber todo este conjunto de boas energias e boas vibrações que nos envolverão nesta manhã toda e que levaremos conosco para mantermos a harmonia que viemos buscar. São muitas energias, são abraços, envolvimentos carinhosos e fraternos que os nossos protetores nos oferecem nesse instante. Deixemos-nos abraçar e quando nos sentirmos abraçados, abracemos de volta. Sintamos a penetração de todas essas energias em nosso mundo interior. Recebamos essas bênçãos com carinho e gratidão. Não permitamos que nada nos tire deste momento especial, um momento de recepção de bênçãos tão intensas quanto melhor fizermos para absorvê-las. Depende de cada um de nós vivermos intensa e integralmente esse jorrar de energias, de saúde e de harmonia que nos envolve e nos fortalece. Inspiremos profundamente e expiremos com gratidão. Inspiremos agradecendo pelas bênçãos da vida e expiremos dizendo: Senhor, a tua vida e minha vida me completa. Inspiremos e expiremos com gratidão. Os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas e nós continuaremos vibrando porque tem muita energia boa no ambiente. E quanto melhor sintonizados estivermos, melhor será para absorvê-las. Permitamo-nos viver com qualidade estes momentos e absorver com produtividade todas essas energias. Continuemos em oração, pelo menos até que termine a magnetização das águas.